Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2022. E lembrando que nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, uma segunda parte, e também lembrando que esses estudos para a Escola Bíblica Dominical, elas são direcionadas a classes de adolescentes, e a lição de hoje já é a lição de número 8, que tem por título A Carta de Tiago, o Evangelho na Prática. Temos também um texto áureo a ser considerado, e assim passo a ler, que está na carta de Tiago mesmo, capítulo 2, e o versículo 26, que nos diz assim: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o que Tiago está querendo colocar aqui dentro desse versículo, de uma maneira simples e objetiva, é que um depende do outro. O corpo depende do espírito e a fé também das obras, para que então se forme um conjunto completo, para que se entenda o propósito de cada situação aqui dentro desse aspecto que Tiago coloca no sentido de que o espírito precisa, ou o corpo precisa do espírito, e a fé também, ela precisa ser acompanhada de obras. E temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta ou na epístola de Tiago mesmo, capítulo 1, versos de 2 a 15, que nós não estaremos fazendo a leitura desse texto, mas os irmãos professores, em suas respectivas classes, fiquem mais à vontade para estar considerando e lendo esses versículos, que eu creio ser de bastante importância dentro daquilo que vai ser colocado nas suas respectivas classes. A nossa introdução, também um primeiro tópico, um segundo tópico, um terceiro tópico também, assim partindo para a conclusão. E a nossa introdução, que nos diz que Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus, e ele era também um dos líderes ali da igreja em Jerusalém, naquele tempo. E a carta de Tiago, ela tem como público-alvo, ou ela é direcionada especificamente aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam espalhados pelo mundo na época. E nós estudaremos também dentro da carta de Tiago, do seu conteúdo, né? As tentações na vida cristã, também assim como a prática do Evangelho e também a relação da fé com as obras. Tiago, ele inicia a sua carta citando as provações e o resultado, destas provações. Vale lembrar que o contexto da carta de Tiago é um contexto de perseguição. Lembrando que o perseguidor dos nossos irmãos em todo o Novo Testamento, e assim como nas cartas também, nós vemos isso bem claramente, era o Império Romano. Os romanos eram os perseguidores da igreja. Tinha também os judeus, os líderes religiosos que também perseguiam a igreja, mas em se tratando de uma perseguição atroz, com
o propósito de até mesmo tirar a vida dos nossos irmãos. Então, isso é mais especificamente dos romanos. E Tiago, ele tem por finalidade encorajar os nossos irmãos, ou os judeus aqui convertidos ao cristianismo, que estavam espalhados pelo mundo devido a essa grande perseguição. E nós lemos isso mais claramente também no livro de Atos dos Apóstolos. E o propósito de Tiago é encorajar os nossos irmãos que, mesmo diante de tamanha dificuldade, de tamanha perseguição, era para que os irmãos então descansassem em Deus e no Senhor Jesus Cristo, e para que eles tivessem grande gozo quando eles então estivessem sendo provados, entendendo que as provações, elas provêm do próprio Deus, porque é Deus que prova o seu povo, e Deus ele tem muitas maneiras de provar o seu povo para de fato ver o que verdadeiramente está no coração daquele que se diz então um servo de Deus. E aqui no contexto de Tiago, devido a essa grande perseguição, colocado aqui para nós como provações, era para que os irmãos tivessem grande gozo e grande satisfação devido a essa perseguição, porque essa provação, ela resultaria em algo positivo, ela resultaria em algo que traria benefício, seria benéfico para os nossos irmãos e para a fé dos nossos irmãos. Então Tiago ele tem esse cuidado de exortar os irmãos a permanecerem firmes devido a essa situação de adversidade e ao mesmo tempo terem grande gozo, grande alegria. E Tiago também, dentro desse aspecto, nos remete a lembrarmos tudo que o Senhor Jesus passou também, sendo provado. E lembremos nós que uma provação também atroz e que trouxe um benefício muito positivo. E hoje nós podemos desfrutar deste benefício através da provação que resultou em morte, mas depois uma exaltação, uma glorificação em se tratando de Jesus e agora ele à direita do Pai, com o propósito específico de salvação para cada um de nós. E hoje, todas essas provações, todas essas perseguições que ocorrem no mundo, e se não me falha a memória, são mais de 360 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição no mundo pelo simples fato de se declararem que servem a Deus ou que são servos do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago tem esse cuidado aqui de exortar os nossos irmãos acerca de que a provação traria um benefício para a vida dos nossos irmãos. E aí ele inicia então a carta falando dessas provações, quando ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A palavra tentação aqui no texto inicial, no versículo 2, o significado dela, para nós colocarmos aqui, é provações. Então, se trocarmos a palavra tentações por provações, o significado é esse. Os irmãos estavam sendo provados. E sabendo que esta prova ia produzir paciência para os irmãos,
E Tiago, então, tem esse cuidado. E num primeiro momento, a palavra provação, ou a palavra tentação, perdão, ela pode ser mais bem traduzida como provação. Essa provação acontece na vida do crente para o fortalecimento, gerando nele paciência, crescimento na fé e levando-o à salvação. E lembrando que, no aspecto de provação, vale lembrar que quantos irmãos nossos foram provados, né? Na Bíblia Sagrada, podemos aqui citar vários, mas vale apenas nos prender num servo de Deus que tinha por nome Jó, né? Vejamos bem a maneira como Deus provou Jó. E entendemos também que na vida de Jó aconteceu exatamente isso. Para que Jó saísse mais fortalecido, com mais vigor espiritual, com uma fé aumentada devido a essas provações, e não estou aqui dizendo que ele não tinha fé em Deus, porque ele era um homem temente a Deus, mas a provação na vida de Jó trouxe algo positivo, algo benéfico para a vida de Jó, gerando nele também paciência e gerando nele um grande crescimento na fé. Então observem que as provações, elas têm um propósito específico na vida do cristão. O cristão, ele não é provado simplesmente por ser provado ou porque Deus decide por bem, ainda que seja soberano, simplesmente provar os seus servos na terra sem que haja um propósito específico. E lembrando que essas provações na vida dos nossos irmãos resultaram em quê? Na salvação. Porque tudo vai culminar exatamente na salvação em Cristo Jesus. E é por isso que a exortação bíblica é essa. Sempre a exortação de Jesus é permanecer firme. A exortação dos apóstolos depois é permaneçam firmes. E a exortação para nós hoje, da mesma maneira, é igualmente que devemos permanecer firmes, sabendo que todas essas provações que nos sobrevêm vai resultar em algo benéfico para nós. E é interessante que os grandes marinheiros, eles não são formados em águas tranquilas, ou seja, eles não são forjados em águas tranquilas. Os marinheiros e os bons marinheiros, os marinheiros experientes, verdadeiramente, eles são formados em águas turbulentas. Eles são formados em mar agitado, aonde as ondas estão açoitando muitas das vezes o barco, aonde o vento está soprando de uma maneira muito intensa, aonde até causa medo naqueles que estão dentro da embarcação. Mas observem que depois de uma prova como essa, eles se tornam mais experientes dentro deste aspecto, sendo forjados então em águas turbulentas. E assim é o cristão. É por isso que o cristão, ele não foi chamado para viver uma vida acomodada. O cristão não foi chamado para viver uma vida numa zona de conforto. O cristão foi chamado exatamente para isso, para ser provado por Deus, sabendo que suportando estas provações, nos trazendo um benefício de um crescimento na fé, de um fortalecimento espiritual, de um vigor espiritual maior, de experiências maiores com Deus, isso vai resultar, então,
no término de tudo isso, a salvação da nossa alma. E vale lembrar que o próprio apóstolo Paulo mesmo, que era um grande perseguidor da igreja, vejam bem, ele assolava os crentes, ele matava os crentes, ele mandava prender os crentes, ele entrava pelas casas e ele fazia com que todos os crentes tivessem medo dele. Mas só que quando Paulo, então, ele recebe cartas dos sumos sacerdotes para ir até de encontro aos cristãos em Damasco, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, o dono da igreja, então ele se encontra com o apóstolo Paulo, que até então é um Saulo, e aí entende-se que com certeza esse trajeto ele estava fazendo a cavalo, então ele vê um grande resplendor de luz, cai do cavalo, o Senhor Jesus Cristo, dono da igreja, fala com ele, e olhem só as expressões que o Senhor Jesus usa para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o interessante, mas Paulo não açoitava os crentes, não prendia os crentes, não maltratava os crentes. E por que é que Jesus agora então faz essa pergunta ao apóstolo Paulo? Por que me persegues? Ou para Saulo, né, até então. Observem que quem mexe com a igreja, mexe com o dono dela. Porque a igreja tem um dono, e o dono se chama Jesus de Nazaré. E aí a ordem é para que ele fosse à rua chamada direita e entrasse na casa de um certo irmão, e aí ficasse lá até que fosse então dada uma ordem a ele. E aí observem bem como Paulo ou Saulo gerava medo nas pessoas por conta de ser um perseguidor da igreja. E Deus deu a ordem a Ananias para que fosse até lá, e ainda que ele estivesse já orando, já estivesse jejuando, Ananias ele questiona: Senhor, mas temos ouvido falar quantos males este homem tem feito para a tua igreja. Aí o próprio Deus, ele fala de uma maneira mais enérgica com Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E quando Jesus usa essa expressão para Ananias, se referindo a Paulo, que Paulo ia padecer e muito por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo exatamente que o que Paulo fazia com os crentes, agora Paulo vai passar a ser perseguido como ele era perseguidor. Ou seja, ele vai passar agora a ser provado, da mesma maneira como os nossos irmãos eram provados. Esse é o sentido da palavra padecer. E aí a gente vê toda a trajetória na vida do apóstolo Paulo. Foi uma grande bênção nas mãos de Deus, mas observem bem as provas que Paulo passou. Provas estas que algumas delas ele chega até citar que até da vida se desesperou. E o que ele está querendo dizer quando se refere que até da vida se desesperou? Esteve a um fio da morte. Ou seja, contemplou e achou até que ia morrer em determinadas ocasiões. Mas era ele sendo provado pelo próprio Deus, lembrando que resultaria toda esta prova depois numa coroa incorruptível de que o apóstolo mesmo vai citar. E aí a gente vê então depois que ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, já no finzinho da sua vida,
né? Como ele mesmo disse, o velho e apóstolo Paulo, e ele vai dizer para Timóteo, para que Timóteo se mantivesse firme, também nas provações, nas tribulações, nas perseguições desta vida, porque da mesma maneira como ele estava sendo beneficiado, Timóteo também seria beneficiado. E aí ele vai dizer para Timóteo, como uma maneira de estímulo a Timóteo: combati o bom combate. E observem que a caminhada cristã é isso, é combate, são provas. Irmãos, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deus, ele tem muitas maneiras de provar o seu povo. Lembrando que provação é diferente de tentação. E nós temos aqui exemplos claros. Até a própria carta de Tiago mesmo, aqui nesse capítulo inicial, fala de provações, que elas advêm do próprio Deus para com o seu povo, para que o seu povo seja provado, para que depois sejam aprovados pelo próprio Deus. Mas em se tratando de tentação, é algo mais diferente, é algo mais que tende para o lado do diabo mesmo, com a intenção de nos derrubar, com a intenção de nos tirar da presença do nosso Deus. Lembrando que o diabo, ele tentou até o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo então negasse a Deus Pai e se prostrasse diante dele e o adorasse. Observem bem que ali é uma tentação. Lembrando também do jovem José, ali é uma tentação, quando a mulher, né, de Potifar, ela tem aquele desejo, né, de estar com José, e a gente sabe muito bem como que se discorre o trecho ali, ao ponto de José ter que partir em retirada, ter que correr de diante daquela mulher, porque todos os dias aquela mulher estava incitando, tentando ele a errar e a pecar contra Deus. E ele mesmo vai dizer: cometeria eu tão grande pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor, o teu esposo? Então ele, correu para que não caísse em tentação. Então existem essas diferentes características entre provação e tentação. E Paulo vai dizer que a caminhada cristã é um bom combate. É um combate, mas é um combate bom. Por quê? Não que na nossa trajetória vai ser bom no sentido de que vamos gozar, vamos colocar os nossos pés para cima, vamos deitar em uma rede confortável e deixar Deus trabalhar por nós. Não é isso. Vamos enfrentar um leão e um urso por dia, vamos ter gigantes nos afrontando todos os dias. Vemos aí que o próprio sistema, de alguma maneira, como ferramenta nas mãos de Deus, ele também nos prova. Mas tudo isso é o bom combate que Paulo se refere, escrevendo a Timóteo, mas com a finalidade de que permaneçamos firmes dentro disso, dentro desse contexto. Por quê? Porque essas provações, elas vão produzir em nós. Aqui Tiago está dizendo que na vida dos irmãos ela ia produzir paciência. Talvez os irmãos estivessem precisando de paciência, como nós também precisamos muitas das vezes de paciência. Mas eu não sei qual é a provação que você está passando, mas tenha certeza que, como na vida dos nossos irmãos aqui, mantendo-se firmes na presença do Senhor, e a produzir paciência, essa provação que talvez estamos passando vai produzir algo bom em nós. E isso vai glorificar o nosso Deus. E lembrando que Tiago foi morto à espada. Olha que provação. Pedro
e Tiago na prisão. Tiago morto à espada. Pedro, então, seria a bola da vez, né? Já estava tudo certo para que Pedro, então, morresse no dia seguinte. Mas vejam que prova para Pedro. Sabendo que Tiago, seu companheiro de ministério, foi morto à espada, e ele está lá na prisão, certeza ele tinha de que no dia seguinte seria ele. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em oração por eles. E observem que muitas vezes Deus não vai nos livrar da provação. No caso de Tiago, a morte. E Pedro teve o livramento, porque a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E lembrando a igreja, em Atos, a gente vê toda a trajetória da igreja e como a igreja teve intensa perseguição, provação da parte de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais os nossos irmãos eram perseguidos, mais eles produziam. Quanto mais perseguido, mais crentes eram salvos. Quanto mais perseguidos ou provados, mais milagres aconteciam. E observem que lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, os nossos irmãos, eles rejeitaram o livramento, não aceitando o livramento dentro da provação, mas tendo a consciência e a certeza de que lhes esperava algo maior. Lembrando, irmãos que foram lançados aí nas arenas, foram estraçalhados por leões famintos. Lembrando, irmãos nossos que foram presos, que morreram de maneira atroz dentro das prisões fédidas, úmidas, que lhes traziam vários tipos de enfermidades, como tuberculose, porque eram prisões subterrâneas, úmidas, e ocasionava nos irmãos, então, essas enfermidades, e eles acabavam morrendo, mas eles decidiram por não querer o livramento da parte de Deus, mas tendo em vista algo firme, sabendo que aquela prova ia passar, mas que havia algo consistente, preparada pelo próprio Deus, aguardando os nossos irmãos. E assim na nossa vida não é diferente. E o próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos mesmo: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai listar uma série de situações de adversidades que são provações. Aí ele vai dizer que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o contexto da carta de Tiago é exatamente esse: nos mantermos firmes dentro das provações, sabendo que a provação vai nos produzir algo bom. E aí ele então também vai discorrer sobre a prática da palavra, vai dizer para os irmãos que era necessário que os irmãos não fossem ouvintes esquecidos da palavra, mas que fossem praticantes da palavra de Deus. E lembrando que o salmista bem disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E lembrando que quando Moisés morre, Josué vai assumir o povo, que Deus aparece a Josué e anima Josué, porque Josué estava triste e um pouco abatido por conta da morte do grande líder Moisés.
mas Deus já havia escolhido ele para assumir essa grande responsabilidade. E quando Deus vai animar Josué, Deus começa dizendo que da mesma maneira que ele havia sido com Moisés, agora ele seria com Josué. E ele discorre dizendo para Josué que diante daquela grande responsabilidade, Josué também teria que ter as suas responsabilidades em particular. E a principal delas era que não se apartasse da boca de Josué o livro da lei de Deus. E que no livro da lei de Deus, Josué meditasse nele dia e noite. Aí vem a prática. Para quê? Meditando nele dia e noite, no livro da lei de Deus, ele faria com que os caminhos de Josué prosperassem e que Josué então pudesse ter a palavra como base e em sua vida na prática a condução do povo até a terra prometida. Então Tiago, ele coloca agora para os nossos irmãos exatamente sobre a prática da palavra de Deus, para que os irmãos não fossem ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Praticantes no amor, praticantes na fé, praticantes na comunhão, praticantes no suportar um ao outro, praticantes em toda a maneira de viver em santidade, em santificação, mas que tudo isso fosse colocado em prática para que os irmãos então tivessem sucesso. E a orientação de Tiago também para os nossos irmãos era essa. Lembrando que o evangelho é um evangelho prático. Tanto é que Jesus vai dizer em Mateus 7, 24 até o 27, ele fala das duas casas, uma construída na areia e a outra construída na rocha. Tanto para um quanto para outro, ele vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao que construiu a casa na areia. Ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato. Um construiu na rocha e o outro construiu na areia. O que ouviu e praticou, construiu a casa na rocha. Agora, o que ouviu e não praticou, construiu a casa na areia. Aí a provação veio para os dois. Mas a casa que permaneceu firme foi a casa que deu ouvidos e praticou. A que deu ouvidos e não praticou, o vento, a chuva, a tempestade levou a casa e foi grande a ruína da casa. Então, Tiago orienta os nossos irmãos acerca, então, da prática da palavra. E Tiago também vai orientar os nossos irmãos acerca da fé e as obras. E ele colocou para nós, no textuário, que o corpo sem o espírito é morto, está morto, e a fé sem as obras também está morta. Lembrando de Abraão. Abraão creu em Deus, mas ele teve que, de alguma maneira, se esforçar. Ele creu, mas a obra estava ali. Mas o que Tiago está dizendo aqui, que não é uma obra para que eu me justifique nela e me apoie nela, para que eu diga que eu seja salvo por esta obra. Não. A obra que eu faço é porque Jesus me alcançou e eu tenho agora por consciência de que fui alcançado por esta fé através da pregação do Evangelho, as obras elas me acompanham. E aí eu poderia citar várias coisas, várias obras que foram feitas pelos nossos irmãos, que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas eles não se apoiavam nisso como base, fundamento principal para a salvação. Tá certo? E aí Abraão creu em Deus, mas ele teve que levar Isaac para ser sacrificado, e Paulo vai usar o exemplo de Abraão. A gente vai ver que
tantos outros irmãos nossos que creram em Deus, mas que tiveram que exercitar essa fé. E agora Tiago está dizendo a mesma coisa para os nossos irmãos aqui. Olha, o corpo sem o espírito está morto, mas a fé sem as obras, ela é morta. Então é necessário que se exercite esta fé, porque se eu digo que tenho fé, um exemplo claro, que Deus vai me abrir uma porta de emprego, que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou comprar um carro, que eu vou comprar uma casa, eu tenho fé, mas eu tenho que trabalhar para que este sonho, através da fé, se torne realidade. Eu preciso acordar cedo, trabalhar, eu preciso acordar cedo, estudar. Deus pode fazer um milagre? Pode. Isso aí é incontestável. Deus pode fazer o milagre da maneira que Ele quiser. Mas essas obras são exigidas de nós. Observem que Canaã era uma promessa de Deus. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo tinha que caminhar pelo deserto. Nem todos creram, mas quem creu e aplicou isso em sua vida e seguiu caminhando, alcançou a promessa. Então é dentro desse aspecto, bem resumidamente, que eu quero colocar para os nossos irmãos aqui. E aí na lição de hoje, já concluindo, nós vimos aqui na carta de Tiago e aprendemos alguns conceitos importantes para a nossa caminhada, com relação às provações, com relação à prática da palavra de Deus e com relação também à fé e às obras, porque a nossa vida se resume exatamente nisso. E aí, os ensinamentos que ora Tiago deixou para nós aqui registrado são exemplos a serem colocados em prática, tá certo? Até porque o evangelho é um evangelho prático, como disse Tiago aqui para nós. E assim então finalizamos a nossa lição de hoje, a lição já de número 8, que tem por título a carta de Tiago, o evangelho na prática. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.